nós estamos com dívidas, nós costumamos olhar as nossas dívidas ou por banco, ou por carnê. Eu estou devendo muito. A gente sempre fala de uma forma muito generalizada. E o fato é que as dívidas não são iguais entre si. Dagi, explica um pouco melhor. Por que eu falo que a dívida do cartão de crédito é diferente da dívida do financiamento do carro? Tudo depende de qual é a consequência que você vai sofrer caso você atrase ou não pague essa dívida. Então, a classificação das dívidas, ela vai pelo caminho de qual é a consequência que você tem caso você atrase ou não pague aquela dívida. É por aí que as dívidas se classificam. Eu poderia falar que é por garantia, que é por tipo de financiamento? Não, vamos por esse caminho. Do que acontece se eu não pagar? O que acontece se você não paga um cartão de crédito? O seu nome vai para o Serasa, a dívida tem um juro bem alto, é um dos mais altos do Brasil. E o que acontece se você não pagar o seu carro, por exemplo? Se você não pagar o seu carro, seu nome também vai para o Serasa, você também vai ter um juro bem alto, porque é o juro do financiamento, multa, mora de atraso, só que você tem mais um agravante, que é a execução da garantia. É o banco falar, como você não me pagou o carro, eu quero o carro. E assim como tem essa diferença no carro, tem na casa, que também pode ir para execução judicial. Assim como tem a consequência de você não pagar a escola do seu filho e você sofrer um constrangimento, por exemplo, que é a cobrança da diretora da escola do atraso do seu filho. Assim como pode acontecer de cortarem a sua luz, assim como pode acontecer de cortar o seu telefone, assim como pode acontecer do seu carro ser apreendido pelo Detran porque você não pagou o IPVA. Então, a pergunta que rege a classificação das dívidas não é se é financiamento de carro, de casa. Eu poderia entrar aqui no ponto técnico, né, do que é empréstimo, do que é financiamento, do que é dívida sem risco, com risco clean, que a gente chama, né, na época de bancária a gente falava risco clean, mas eu prefiro ensinar a vocês da forma mais simples possível, para que você entenda que as suas dívidas vão ser separadas e negociadas de acordo com a consequência que você vai sofrer caso você atrase ou deixe de pagar essa dívida. Quando você comete o erro de encarar todas as dívidas da mesma forma, você corre o risco de falar francês com um alemão, você corre o risco de falar inglês com um português, e aí a comunicação não vai acontecer. Porque as regras que regem um financiamento que tem uma garantia de um veículo são totalmente diferentes das regras que regem um cartão de crédito. É um erro você buscar negociar cada dívida tratando elas da mesma forma, batendo lá no Banco Bradesco, que você tem 4, 5 tipos de dívida, e tentando negociar tudo junto. Quando você faz isso, existe uma chance imensa de você não tem como negociar todas as dívidas, porque elas são diferentes, ou você pode correr o risco de refinanciar suas dívidas, fazer uma reorganização que chama massificada no Banco do Brasil, ou que chama unificado no Santander, ou que chama sob medida no Itaú, né, dando um exemplo aqui de banco, e você triplicar a sua dívida. Foi o que aconteceu comigo. Como lá atrás, quando eu tinha dívida, eu trabalhando no banco, galera, eu era gerente de banco, eu não tinha esse conhecimento técnico que ao negociar as dívidas era importante negociar cada dívida seguindo uma técnica de negociação, eu cometi esse erro de juntar as minhas dívidas e uma dívida de 30 mil reais se tornou uma dívida de praticamente 100 mil reais. Então, delete a ideia de que você tem dívidas. Você tem dívidas, mas cada dívida é uma dívida e deve ser tratada de uma forma. Segundo tópico, os bancos não são iguais. Dagi, o que você quer me dizer quando você me diz que os bancos não são iguais? Quando você começa a tua vida financeira, provavelmente eu comecei com 17 anos, antes mesmo de ter 18 eu já tinha conta em banco, você começa um cadastro no Banco Central do Brasil. Então existe muita gente que fala assim, ai meu Deus, eu não quero colocar o meu CPF em algum lugar, mas basicamente quando você abre sua conta, seus dados já são públicos, né? A partir do momento que você abre uma conta, aqueles documentos que você entrega na hora de abrir uma conta vão lá para o cadastro do Banco Central.
Então, assim, você tem um vínculo com uma instituição financeira. Então, abrir uma conta tem um vínculo com uma instituição tal. E cada vez que você abre uma conta, você cria um vínculo com a instituição financeira. Quando você entende que banco não é tudo igual, que eu estou trazendo esse questionamento para você começa a entender que o sistema financeiro brasileiro, ele tem uma estrutura. Qual que é essa estrutura? Nós temos os bancos públicos, então nós temos Banco do Brasil e Caixa. Vou citar aí como dois bancos assim públicos. Vamos colocar aí que tem políticas, que é o banco do Minha Casa Minha Vida, que é o banco do FIES, do ProUni, enfim, são os bancos, eu gosto de colocar assim, os bancos públicos, tá? Então, assim, não são bancos que é o governo que administra, tá? Se eu não me engano, os bancos são de economia mista, metade privada, metade pública, agora eu não lembro a classificação comercial deles, mas enfim, são bancos que têm, sim, interferência e são chamados de bancos públicos. E aí você tem essa patotinha aqui. E aí você tem uma outra patotinha aqui, que são os grandes bancos múltiplos privados, que aí a gente pode citar os maiores, tá? Santander, Bradesco, Itaú. Esses três são os grandões. Só que tem os outros também, tá? Então tem outros bancos menores também, que são bancos múltiplos. Bancos múltiplos, o que significa? Banco que empresta dinheiro, banco que faz investimento, banco que tem conta corrente, banco que tem cartão de crédito, banco que tem empréstimo rural, são os bancos múltiplos, que fazem várias atividades. Além dos bancos múltiplos, você tem as financeiras, você tem as operadoras de cartão de crédito. Se você é cliente do Itaú, você já deve ter percebido que tem o Itaú Card e tem o Itaú Banco Só Banco, né? O Itaú SA. Então, você tem esses outros tipos de financeiras. Você tem as financeiras de carro, então você tem esses tipos de bancos. E aí você tem também, eu falo que, entre aspas, tá? Novos, que são as cooperativas, que eu acho que a cooperativa de crédito existe, se eu não me engano, há mais de 100 anos, tá? Então, é bastante tempo. Então, você tem as cooperativas de crédito e você tem também os bancos digitais, que é uma novidade agora. Você tem as fintechs também. Então, olha só como que em pouco tempo eu trouxe para você uma variedade de tipos de bancos. Dage, mas não é tudo banco? Não é tudo empréstimo? Não é tudo cartão de crédito? Cada banco tem uma filosofia, uma cultura, uma forma de lidar com seus clientes, e aí a gente pode pegar da base da cultura do banco. Como o banco enxerga, como o banco age, como é a política de funcionamento daquela instituição. Quando você vai na casa de alguém, você tende a prestar atenção nos comportamentos daquela família. Vou dar um exemplo. Eu agora estou passando uma temporada na casa da minha irmã. Eu presto atenção nas políticas da casa da minha irmã. Então, eu sempre brinco, né? Eu falo assim, meu cunhado é o chato do lava-mão. Toda hora ele fala, lava a mão, lava a mão. É a política da casa dele. Então, cuidado que ele tem de estar sempre mandando as meninas lavar a mão. Há muito tempo ele tem isso, né? Então, assim, provavelmente, eu que morava sozinha, que tem uma casa que não tinha criança, acho que eu não era tão atenta a ficar toda hora lavando a mão, né? E ainda mais no coronavírus, né? Então, assim, ó, quando você entende a política de funcionamento de casa, tem uma política de financiamento. A gente chama nas famílias de hábitos, de costumes, mas a parada é que cada banco tem uma política de funcionamento. E como eu falei que dívida não é tudo igual, você ainda tem um agravante de saber que banco não é tudo igual. A forma com que o Itaú conduz uma dívida é totalmente diferente da forma que o Bradesco conduz uma cobrança de dívida. É totalmente diferente da forma que o Banco do Brasil conduz. Uma negociação feita através do Serasa Lipanome, vai ter uma outra abordagem. Uma negociação feita pelo Acordo Certo, que é um lugar lá que faz acordos pela internet, é outra abordagem. E isso tem muito a ver com a política de funcionamento de cada instituição. Para não falar difícil aqui para vocês, é o jeito de trabalhar de cada lugar.